Privilégio de poder estar na tua presença, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque nós somos pecadores. Nos ajude, ó Deus, a manter, Senhor, a nossa adoração ativa, sempre constante perante o Senhor. Ó Deus, obrigado também por poder adorar o Senhor com os dízimos, ofertas, e nós entregamos a Ti, ó Pai, e que o Senhor as consagre ao Teu serviço, Deus. Ó Deus, abençoe cada um dos Teus servos que aqui estão. Assim, ó Deus, conceda a Tua graça e, ó Deus, fale conosco. Fale, ó Deus, a cada um de nós e possamos, ó Deus, assim, estar sempre, ó Deus, presentes, ó Pai, uma vida ativa de adoração, não somente aqui, no momento em que o Teu povo se reúne, mas também, ó Deus, por todos os dias da nossa vida, ó Deus, até a vinda e a consumação de Cristo Jesus, quando vier buscar a Tua igreja. Assim oramos e louvamos o Teu nome em Cristo Jesus. Amém. Vou apresentar meus irmãos, nesse momento está com a palavra o nosso irmão evangelista Mateus. Queridos irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos. Amém? Para nós é motivo de alegria, mais uma vez, no dia do Senhor, podemos ter o privilégio de cultuá-lo, de meditarmos na Sua palavra, de aprendermos mais do Senhor. Nós temos meditado no domingo à noite na carta de Pedro, na sua primeira carta, e hoje vamos dar continuidade. Abra comigo, 1 de Pedro, capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Estamos desde o início do ano meditando nessa carta maravilhosa, olhando e sendo edificado por essas verdades eternas que são tão preciosas para a nossa alma. 1 de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Primeiro de Pedro 3, do 1 ao 7, diz assim a santa palavra de Deus: Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao corruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Amém? Vamos orar mais uma vez ao Senhor e rogar a sua graça sobre nós. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor amado, nós bendizemos a Ti pela Tua graça, Teu favor e misericórdia para conosco. Pai amado, pelo privilégio que o Senhor nos dá nessa noite, de aqui, mediante a leitura da Tua Santa Palavra, Senhor, podermos meditar nela, e rogamos a Ti essa noite, Tua bênção sobre nós, rogando Teu Espírito Santo, que é o nosso mestre interno, a que ilumine a nossa mente e os nossos corações, para que a nossa mente esteja cativa à Tua Palavra, Senhor. Pai amado, tire de nós toda distração, todo pensamento que não convém, tudo aquilo, ó Deus, que tira a nossa atenção
de sermos edificados pelo Senhor. Que tenhamos um coração humilde, Pai. Que tenhamos um coração submisso à Tua palavra essa noite. E que possamos nos deixar ser exortados, encorajados pela Tua santa palavra. Fala conosco, Pai. Faz o Teu reino avançar essa noite. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço. No bendito nome de Jesus. Amém e amém. Quero, antes de iniciarmos, relembrar os irmãos daquilo que já temos visto, onde Pedro escreve para aqueles forasteiros e peregrinos, por amor ao Evangelho, que já se tinham sido tornados co-participantes e co-cidadãos dos céus, confirmando a eles a sua herança, a qual eles haviam recebido mediante a regeneração, no capítulo 1, e as implicações que essa salvação, que essa regeneração havia dado a eles, mediante o poder transformador do Evangelho na vida daqueles irmãos que haviam sido dispersos por causa da pregação e da expansão do Evangelho. Vimos no capítulo 2, onde Pedro vai começar também ainda tratando a respeito dessas implicações práticas a respeito da salvação, mostrando como fruto dessa salvação, dessa regeneração, dessa obra do Espírito Santo em nós, os nossos relacionamentos, o modo como os cristãos devem se comportar, se relacionar com as autoridades, com o seu próximo, com os descrentes, com aqueles que nos rodeiam, que estão constantemente conosco. Demonstrando como marca principal a submissão a Deus, onde vimos no capítulo 2, finalizando, que o povo de Deus é aquele que é marcado por uma submissão indescritível a Deus, a sua palavra e a Cristo, estando inteiramente submisso a Deus e a sua palavra. Pedro, no capítulo 3, esse capítulo que vamos olhar hoje, tratar hoje, ele vai continuar ainda falando sobre relacionamentos, de como nós, mediante as Escrituras e por termos sido tornados herdeiros dessa herança eterna, incorruptível, que ele fala no capítulo 1, podemos vencer o mal no nosso lar, podemos vencer o mal em nossas casas, conhecendo e entendendo o papel tanto do marido quanto da mulher, não tendo como pauta e fundamento a cultura ou tal do politicamente correto, mas olhando e buscando aprender mediante aquilo que a própria Bíblia nos ensina a respeito do papel da mulher, do papel do homem, da esposa e do marido. Diferentemente, a gente pode também fazer um paralelo daquilo que Paulo escreveu na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 22 até o 28, onde, se você for ler lá também, Paulo vai tratar basicamente dos mesmos aspectos e das mesmas implicações, a qual Pedro também trata aqui nesse capítulo 3. E onde vemos mais claro nas Escrituras o modo como Deus nos instrui e como devemos viver como mulheres, como homens, como esposa, como maridos, nesse mundo mau, nesses dias que peregrinamos aqui nessa terra, tomando como exemplo principal o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aquele a quem depositamos a nossa fé e entendemos que estamos sujeitos e submissos ao seu senhorio. Então, ele vai tratar no capítulo 3, ainda falando sobre relacionamento, sobre o modo como o cristão deve se comportar, como o cristão deve se relacionar dentro de casa. E o entendimento também que Pedro quer passar para aqueles irmãos, tendo como concepção e fundamento a criação, não a cultura do primeiro século, não aquilo que o pessoal do Oriente Médio entendia sobre mulher ou homem, mas tendo a própria criação, modelo estabelecido pelo próprio Deus, pela qual entendemos o papel do homem e o papel da mulher na sociedade, na igreja, no lar, mais especificamente. Isso faremos com a graça de Deus. Mas é interessante nós nos situarmos, entendermos a condição dos nossos dias, porque desde quando foi escrita essa carta, há 2 milênios atrás, há 2.000 anos atrás, a gente percebe que nos nossos dias há dificuldades avassaladoras a respeito do conceito do que é ser mulher e do que é ser homem. Eu estava até conversando com o pastor Antônio, é até meio estranho dar curso para homem, para ensinar o homem como ser homem, né? Como que é ele se portar como homem, como ele deve ser homem. Algo que, para
antigamente, outrora, seria algo meio que estranho, porque de fato nós entendemos que como homens e mulheres servimos a Deus, temos papéis diferentes e posições diferentes. Não fala, quando diz homem e mulher, sobre inferioridade, aqui o homem está acima ou que o homem é melhor do que a mulher. Pelo contrário, nós entendemos mediante as Escrituras que todos nós somos co-participantes da mesma herança em Cristo Jesus, tanto homem quanto mulher. Então, nesse aspecto não há privilégio, nesse aspecto não há melhor ou não melhor, todos são só em Cristo Jesus, como diz Gálatas 3, 28. Portanto, não há judeu, não há grego, porque todos vós, não há homem, não há mulher, todos vós são um em Cristo Jesus. Mas é importante, primeiramente, nós nos situarmos, entendermos que desde que o movimento feminista passou pelo mundo ocidental, alguns séculos atrás, século XIX, essas passagens têm sido atacadas em suas raízes fundamentais, principalmente falando de Pedro, aqui no capítulo 3, e de Paulo também no capítulo 5, versículo 22. Lemos lá o que diz Paulo em Efésios, para que a gente esteja também em mente aquilo que ele queria instruir a igreja. Abra comigo Efésios capítulo 5, do versículo 22 a 28, eu vou ler, diz assim: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesma se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, que ama a esposa, a si mesmo se ama. Então nós vamos observar também esse paralelo de Pedro com Paulo. Você percebe que aqui Paulo trata muito mais a respeito da situação do homem, do seu papel como homem, de amar a esposa. E Pedro começa no capítulo 3 tratando especificamente da esposa cristã. Como eu falei, é necessário nos situarmos e entendermos o que o movimento feminista fez com o conceito do que é ser mulher, do que é ser feminina. O movimento feminista, ele proclama a libertação dessas passagens, da tal tirania desse domínio masculino. Pessoas que também têm argumentado que o ensino sobre o casamento de Paulo em Efésios, de Pedro na sua epístola, reflete simplesmente costumes do primeiro século, ou costumes culturais dos tempos, que não são mais aplicáveis a nós e aos nossos dias, quando na verdade não. Elas dizem que, em vez disso, as passagens que exigem submissão da esposa ao marido não são mais aplicáveis a nós, a igreja dos nossos dias. Então, há mulheres nesse meio, e até conservadoras, que se inclinam também para esse movimento chamado feminista, onde há mulheres estudiosas que reivindicam a Bíblia como autoridade, que reconhecem a autoridade da Escritura, mas que ao mesmo tempo declaram que estes ensinamentos de Paulo e de Pedro, esses ensinamentos bíblicos específicos, refletem atitudes pecaminosas e machistas que foram impostas à igreja pelos apóstolos. Testemunhamos também, tendo como perspectiva o lado positivo do feminismo, que muitas profissões realmente se abriram para as mulheres, que antigamente, pela maioria parte, lhes eram negadas. Hoje vemos mulheres na política, na medicina, na jurisprudência e numa série de outros ramos que até então estavam fechados para elas. Penso que todas essas coisas são boas e necessárias, e esse é o lado positivo do que aprendemos disso. No entanto, todavia, porém, o efeito negativo do feminismo no nosso tempo é a forte influência que o movimento exerce, principalmente sobre o aborto, a morte de infantes indefesos ainda do ventre materno. Coisas que nos nossos dias, países como a Argentina também, que foi aprovado
né, a celebração do aborto, onde você vê multidões de jovens dessa nova geração celebrando e proclamando a liberdade que agora elas têm de poderem matar os seus próprios filhos no ventre. Aqueles que são indefesos, que não podem se defender no ventre. Então, de certa forma, de uma perspectiva negativa, o movimento feminista ele exerce uma influência muito profunda sobre as mulheres, principalmente no tocante ao aborto. Por isso que você vê nos nossos dias mulheres falando tranquilamente a respeito de abortar ou de tirar o próprio filho do ventre, ou de uma gravidez indesejada, ter o livre-arbítrio e por sua própria decisão matar o seu próprio filho do ventre. No entanto, o feminismo também ele tem criado um imenso caos, não só na sociedade, não só exercendo uma influência ferrenha e muito forte sobre a sociedade, sobre a nossa geração. Hoje você vai conversar com jovens, homens e mulheres de 15, 16 anos, de 18 anos, que é loucura para elas ter filho, que é loucura para um rapaz de 15, 17 anos assumir uma família. Então você percebe e vê fortemente a influência desse movimento sobre a nossa geração, a ponto de muitos que tinham aquela perspectiva tradicional, conservadora, serem também influenciados por isso. E vergonhamente, tristemente, isso tem tomado proporção e tomado força aqui também no Brasil, onde já é discutido no STF a respeito da aprovação da morte de infantes ainda no ventre. Então o feminismo tem também criado, não só na sociedade, mas também no lar, caos nas famílias e nos lares de todos os pais, de todo o país. Parece que estamos enfrentando uma luta de poder interminável entre homens e mulheres, ou entre quem tem a liderança e entre quem não tem a liderança, entre quem tem autoridade e entre quem não tem autoridade, entre quem tem que estar submisso e quem não deve se submeter a nenhuma submissão. E vemos o reflexo disso, desse movimento, dessa influência nos nossos dias tremendamente. Então tudo isso tem produzido resultados desastrosos, mas cabe a nós, cristãos, que temos a palavra de Deus, que temos a verdade de Deus, que é inalterada, que é perfeita, que não muda com o tempo. Essa mesma verdade que foi proclamada por Pedro no século I e que hoje, há 2000 anos depois, são as mesmas verdades. Pois entendemos que toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, como diz Paulo para Timóteo. Então, antes devemos interpretar essas passagens de modo sério e buscarmos entender o que realmente a Bíblia quer nos ensinar, o que realmente a Bíblia quer nos mostrar em relação ao papel do homem, da mulher, da esposa e do marido. Antes devemos ser sérios e buscar entender o que a Bíblia ensina, e uma vez que tenhamos entendido, nos submeter à palavra de Deus. Nós já entendemos que o crente verdadeiro, o crente genuíno, que entende que esses 66 livros não é obra humana, que é uma obra do Espírito Santo, que homens santos da parte de Deus foram usados para redigir esse livro, entendem que é Deus falando por meio das Escrituras. Então, o verdadeiro crente, ele se submete ao ensino das Escrituras, ele se deixa ser exortado, encorajado e conduzido pelo ensino do que a Bíblia diz. Nós não podemos levianamente pegar os textos das Escrituras e fazer uma exegese. O que é exegese? É tirar do texto o que não tem no texto. Nós fazemos uma exegese. Nós vemos o que realmente o texto quer nos ensinar, quer nos mostrar. E é isso que nós nos amparamos, e é isso que temos como fundamento, unicamente a palavra de Deus. Então nós podemos perceber que, mediante essa influência de movimentos no decorrer da história, a igreja sempre lutou contra isso, contra seitas, contra heresias, contra movimentos
movimentos que eram contra a palavra de Deus, onde pairava sobre o povo de Deus, desde o Antigo Testamento, uma grande ignorância, uma grande falta de conhecimento a respeito de Deus, do caráter de Deus e o modo como Deus criou o homem para os seus determinados papéis, tanto homem quanto mulher. Então entenda que nos nossos dias você vai ver que muitas mulheres, muitos homens, rapazes, moças, são influenciados por esse movimento feminista. Até mesmo na igreja nós vamos encontrar pessoas que têm essas próprias concepções a respeito daquilo que se diz a respeito do homem e da mulher. Pois bem, entendendo isso, nos situando a respeito dessa influência e do caos que o feminismo trouxe, tanto na sociedade como no próprio lar, na própria casa, onde maridos e mulheres vivem mordendo uns aos outros, em guerra um com o outro, a respeito de quem deve tomar a posição de liderança e quem deve estar submisso um ao outro. Você percebe que, mediante a ignorância e a falta de conhecimento de muitos, já se perdeu há muito tempo o entendimento correto a respeito do papel do que é ser homem e do que é ser mulher. Existe uma frase do Dr. Enéas muito importante, que ele diz que a ignorância aprisiona e o conhecimento liberta. Parece que ele estava parafraseando aquilo que Jesus diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De fato, o povo de Deus parece que falta de conhecimento. A igreja do Senhor, durante os séculos, se deixou levar por movimentos anticristãos, anti-Deus, que é contra a nossa fé, por falta de conhecimento da sua fé. Onde o próprio Pedro diz que nós devemos estar preparados para dar razão, para responder àqueles que pedem razão da nossa fé. Então nós precisamos conhecer esse santo livro, a santa palavra de Deus, não só conhecer, mas nos submeter ao que ela nos ensina, pois entendemos que é o próprio Deus que nos instrui, que nos capacita, que nos conduz no caminho a qual devemos andar. Pois bem, no versículo 1, vejamos o que Pedro diz. Ele diz: mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma. Pedro ele se dirige aqui especialmente às mulheres casadas, algumas das quais com maridos pagões, descrentes, que não obedeciam a palavra de Deus. Ele diz: mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido. E também Paulo, no versículo que lemos, no capítulo 5, versículo 22, onde ele diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. As esposas não devem se submeter aos maridos de outras mulheres, ou de outras esposas, mas ao seu próprio esposo, ao seu próprio marido. E a razão prática que Pedro dá para submissão a maridos aqui especialmente, se o marido não for cristão, é que o espírito submisso dê testemunho da verdade do Evangelho. A intenção principal e prática de Pedro, tratando a respeito de relacionamento e do modo da convivência do lar da esposa e do marido, e principalmente na situação de descrente, de pagão, é que a esposa deve ser submissa a esse homem a tal ponto dele se sentir constrangido pelo comportamento e pelo testemunho dessa mulher, para que por meio do testemunho dela, a verdade do Evangelho seja manifesta, que de fato Deus o realizou uma boa obra na vida dessa mulher. Nós não vamos ver em nenhum lugar das Escrituras, pelo fato da mulher ser cristã e o homem pagão, Paulo instruiu Pedro a separação, o abandono. Não existe isso nas Escrituras. Mas Pedro instrui a que a mulher nessa situação, ela seja submissa a ele. Faça o seu papel de auxiliadora, de adjuntora, a ponto desse homem descrente, pagão, ser constrangido pelo seu testemunho, pelo seu exemplo. A marca da mulher cristã, da esposa cristã, o papel da esposa cristã é a submissão ao seu marido. É trabalhar e ver que por meio da submissão, por meio
do papel dela como adjuntora, como auxiliadora, ela cumpre aquilo que Deus ordenou na criação, aquilo pela qual Deus já estabeleceu na criação para que ela assim vivesse. Então o principal propósito de Pedro escrever isso, porque naqueles dias do primeiro século, por causa da expansão do Evangelho, nós vimos aqui que o próprio Pedro, ele manda essa carta para pessoas que estavam na Frígia, como vimos no capítulo 1, para todo o continente da Ásia Menor. E muitos foram alcançados pelo Evangelho. E certamente teve lares e mulheres foram convertidas e homens não. E Pedro mostra que o principal e especial modo do marido ser alcançado, do marido compreender o Evangelho também, é sendo submissa ao seu marido, mostrando assim que ela foi alcançada e tem um testemunho da verdade do Evangelho na sua vida. Irmãos, é imprescindível, é escapável que uma mulher ou um homem que foi alcançado pelo Evangelho não aconteça nele uma transformação, uma mudança, onde rapidamente vai ser percebido tanto pelos de dentro de casa quanto para com os de fora. Então, para essa mulher casada, que provavelmente era casada com um pagão, com um descrente que adorava outros deuses, ela deveria permanecer no seu papel como uma mulher submissa ao seu marido, para que aquilo que ele diz no versículo 2, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. A palavra temor no grego significa reverência, tendo em mente que a submissão principal é a Deus, a Cristo, o Senhor, a quem ela serve, a quem nós servimos. E é interessante que isso é aplicável não só ao aspecto da mulher. Pedro está tratando sobre mulher, mas em especial a tanto homens como mulheres. Não tocante à submissão, mas do testemunho, do comportamento. O homem também ganha a esposa incrédula que serve a outros deuses por meio do comportamento fiel, por meio da submissão a Deus e a palavra de Deus. Aqui nós entendemos que a submissão em si, ela não é algo mútuo, onde é tanto dada ao homem como para a mulher. Para entendermos os papéis tanto de homens como de mulher, como eu já falei que a Bíblia não trata disso como uma inferioridade, onde você, mulher, é menor ou inferior ao seu marido, onde você, homem, é maior ou melhor do que a sua esposa. Pelo contrário, vejamos o que diz lá em Êxodo. Abra comigo, Êxodo capítulo 2. Gênesis. Paulo toma por fundamento, especialmente Paulo, a criação, não a cultura do primeiro século, mas aquilo que Deus estabeleceu desde o princípio. Olha só o versículo 15 e o versículo 18. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o 18 ele diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então nós entendemos que o que as Escrituras nos ensina não é uma desigualdade ou uma inferioridade, onde o homem é maior ou melhor do que a mulher, onde o homem deve sapatear e pisar em sua esposa, onde o homem deve tratar a sua esposa com rispidez, com tirania. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós entendemos que são os papéis que são diferentes, a qual Deus dá a cada um. E ambos os apóstolos, particularmente Paulo e Pedro, eles se fundamentam no princípio de submissão, não em qualquer cultura, mas na criação, mas naquilo pela qual Deus estabeleceu desde o princípio, onde o homem foi criado como cabeça, como aquele que foi colocado no jardim para cultivar, para liderar, para dominar sobre os animais, e a mulher como auxiliadora, como adjuntora, idônea para este homem. Então não há diferença, por isso que salvação tanto para a mulher e para o homem é a mesma coisa. Os privilégios a respeito da salvação é a mesma coisa. Não existe diferença. Existe diferença de papéis, diferenças que um lidera e a outra se submete
ao seu marido, auxilia idoneamente no papel de liderar a sua família. Alguns dizem que Deus criou as mulheres inferiores aos homens, e há homens que creem assim. Há homens que creem dessa forma absurda, e isso é errado. A ponto, irmãos, de alguns dos filósofos do período do pré-Sócrates, Aristóteles, algum desses, dizer que mulher não tinha alma. Olha só o absurdo. Era certamente esse indivíduo que era desalmado, que não tinha alma. Então isso é um absurdo, é o cúmulo do absurdo. Então ainda hoje muitos homens são influenciados por isso, a ponto de achar que tem o direito de sapatear, de fazer o que quer com suas respectivas esposas. Então a posição de liderança é uma divisão de trabalho, entendam? E numa divisão de trabalho, ser subordinado não significa ser inferior. Então são papéis diferentes. Que nem eu e minha esposa, por exemplo, se eu chego em casa, ela fala, lava a louça que eu enxugo. Eu vou lá e ela enxuga a louça. Um exemplo bem simples. Isso não vai de forma alguma desvalorizar ou tornar o homem inferior à mulher. O que deve permanecer, irmãos, ensino lá, e principalmente no casamento, predominante são os papéis de cada um estabelecidos por Deus. O homem como aquele que lidera e a esposa como aquela que se submete, é submissa piedosamente ao seu marido. Onde esse indivíduo, apesar de descrente, é impactado, influenciado pelo convívio, comportamento da sua esposa. Então nós entendemos mediante as Escrituras que o casamento é uma união em que dois tornam-se uma só carne. A Bíblia não diz que vocês agora não são mais dois, mas uma só carne. E se ninguém ocupar a posição de liderança, se ninguém tiver a última palavra, haverá uma luta eterna pelo poder. Haverá uma luta eterna pela liderança, em que cada um tenta vencer o outro, uma guerra dentro de casa, onde cada um tenta estabelecer os seus padrões, as suas ordens, para que um seja submisso ao outro. E a maior causa do movimento feminista, a maior causa, vamos ver, a qual Pedro vai exortar aos homens, aqui é uma palavra tanto para mulheres, quanto para homens, para esposas e para maridos. Uma das principais causas do movimento feminista dos nossos dias tomar força e exercer uma profunda influência sobre a igreja é a omissão dos maridos. É a omissão dos maridos, dos homens, que deixaram de liderar, que deixaram de tomar a sua posição. E mulheres se tornaram capacitadas, mulheres buscaram mais conhecimento para tomar essa posição de liderança que ficou na ociosidade pelos homens. Então, trata sobre submissão, onde a mulher deve ser submissa ao marido, principalmente no caso de descrente, onde essa mulher deve refletir no seu viver e comportamento as verdades do Evangelho por meio do seu testemunho. Vejamos o que ele continua no versículo 3. Versículo 3, Pedro diz: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro ou aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido a um espírito incorruptível, traje de um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Versículo 5: pois assim também que a si mesma se ataviaram outrora santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Versículo 6: como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Quanta distorção existe nesse versículo? Quantos neopentecostais, pentecostais ou qualquer outro movimento utilizam esse texto para falar contra o adorno, para fazer apologia à feiura, para dizer que a mulher não pode usar adorno? E essa não é a intenção de Pedro. Apesar de Pedro tratar da beleza da alma da mulher, daquilo que de fato não deve ser priorizado, a beleza externa, o perigo da ostentação da beleza, mas
de a sua alma ser revestida por um traje manso, que é de bom grado diante de Deus, tomando como exemplo de Cristo, que é manso e humilde de coração. Então Pedro não está fazendo apologia que a mulher não se arrume, que a mulher não seja bela. A beleza não é pecado, o que é pecado é a sensualidade. Nós entendemos que as Escrituras nos ensinam a modéstia, onde tanto homem quanto mulher deve abandonar a ostentação a respeito da sensualidade, priorizar a beleza. Mas muito mais do que isso, Pedro está dizendo. Apesar de vocês serem belos exteriores, não é isso que é bom e que agrada a Deus. Pelo contrário, é se a alma de vocês também são belas, se a alma de vocês coincide com o Evangelho, se a alma de vocês estão cheias de Deus, influenciadas pelo Espírito Santo de Deus, se verdadeiramente vocês se comportam como mulheres que agora foram renovadas pelo novo homem e que têm o traje manso como o de Cristo, humilde como o do nosso Senhor e Salvador, e que se submete ao seu marido, piedosamente, voluntariamente cumprindo o seu papel. Então certamente aqui não é uma apologia, e essa passagem bíblica não está exigindo que a pessoa seja feia, ou que faça uma apologia à feiura. Antes, Pedro está pedindo que as mulheres não se percam numa manifestação ostensiva de beleza, chegando à sensualidade. Isso é pecado, Deus abomina a sensualidade, pois o aspecto mais belo delas é a alma. A sua alma tem uma alma santificada pelo Espírito, um coração que é guiado por Deus e pela sua palavra, de uma mulher piedosa e que se submete piedosamente, verdadeiramente ao seu marido, como a igreja se submete a Cristo, que é aquilo que vamos ver no exemplo de Paulo, capítulo 5 de Efésios. Paulo faz um paralelo ali bem interessante, mas Paulo está fazendo menção da igreja de Cristo no capítulo 5 que lemos, onde a igreja, ela se submete a Cristo, e a esposa também deve estar submissa ao seu próprio marido, porque esse é o cabeça. O marido é aquele que foi dado, que foi colocado por Deus para liderar a sua esposa, para conduzir a sua esposa, o seu lar, a vida da sua esposa. Você pergunta para algumas mulheres, para elas, se elas teriam alguma dificuldade de ser submissa a Jesus, rapidamente elas diriam que não. E às vezes muitas têm a tendência de comparar o seu marido com Cristo. E ele é um pecador que precisa da graça. Por isso que você precisa demonstrar um comportamento fiel a Deus, para que ele seja envergonhado, para que ele mude a postura, para que você revele no seu caráter, no seu coração, pelo aquilo que você fala, pelo modo como você conduz o seu lar, para que, por meio do seu viver, o que você fala, você seja uma mulher sábia, não que destrói a casa, mas que edifica a sua própria casa, como diz o provérbio, que é a coroa do seu marido. E praticamente é isso que Pedro ensina a respeito da esposa cristã, porque eu quero me demorar aqui nos homens. Já falamos muito das mulheres, né? Eu gosto de defender as mulheres. E os homens, o que Pedro diz? Versículo 7: maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vamos lá em Efésios de novo? Abra comigo. Amém. Efésios capítulo 5, versículo 25. É importante olharmos esse paralelo para que tenhamos uma melhor compreensão a respeito do papel de cada um. Efésios 5, 25, Paulo diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, qual é a palavra de Pedro aqui para os maridos, tomando como paralelo aquilo que Paulo ensinou aos Efésios? Que o marido é o cabeça do lar. O marido, certamente, de acordo com a criação e não com a cultura, é aquele que lidera, é aquele que toma a última palavra, que dá a decisão.
que conduz a sua casa, que conduz a sua esposa, que conduz os seus filhos. E o que Paulo prioriza primariamente de um homem no tocante à sua esposa é o amor incondicional à esposa, que é isso que vemos no capítulo 5, 25 de Efésios. O que é esse amor incondicional? É entender que a esposa que você tem, ela não tem que ter aparato ou coisa para tornar o seu amor a ela condicional. O amor à sua esposa é incondicional, independentemente de como ela é. Se é gorda, magra, baixa, bonita, feia, mais ou menos. Independentemente, você deve amar a sua esposa incondicionalmente. Paulo está falando de quê? Da igreja. Que Cristo amou tanto a igreja a ponto de dar a própria vida por ela. Assim também vós, maridos, vocês devem amar a esposa de vocês, a ponto de dar a própria vida por ela. Você percebe que nas Escrituras, em nenhum texto, você vai dizer, a Bíblia dizendo que você tem que dar a vida pelo ministério, que é o que muitos fizeram, como Billy Graham, como John Wesley, e a família deles foram um desastre, se você for ler a história. O único ministério pelo qual Deus manda você, homem, marido, esposo, dar a vida, entregar a sua vida incondicionalmente, é a sua esposa, é a sua mulher. A Bíblia não manda dar a vida pelos filhos, pelo pai, pela mãe, mas pela esposa. Como Cristo também morreu pela igreja. Me diz como é que era a igreja: pecadora, imperfeita, feia, e Cristo morreu mesmo assim. A igreja não realça condições para ser amada por Cristo. Eu e você não realça em nós nenhum aparato para termos o amor de Deus. Mas Cristo mesmo assim nos amou. Ele fala também aos seus maridos: amai vossas esposas como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a própria vida. Então você, homem, nós homens, maridos, rapazes que ainda não casaram, vocês têm que estar dispostos a dar a vida pela sua esposa, futura esposa. Dar a vida, entregar incondicionalmente por amor a ela. Outra coisa, nós precisamos entender que o papel da mulher é ser adjuntora, auxiliadora, idônea a qual Deus o criou. E o homem? O homem ele exerce praticamente 4 papéis ou funções mediante as Escrituras. A primeira função do homem é de sacerdote. O que era um sacerdote? O sacerdote é aquele que leva a Deus a oração do povo, o pedido do povo. O homem, como sacerdote, ele leva a família, a esposa, os filhos a Deus em oração. O homem exerce sua função de sacerdote diante de Deus como aquele que coloca constantemente, que é responsável pela situação espiritual da sua família, do seu lar. E ele deve levar diante de Deus em oração a sua família. Segunda função, profeta. O homem é o profeta, você homem, você é o profeta da sua casa. Você é que deve ensinar as Escrituras para a sua esposa. Você deve sentar com sua esposa e ensinar as Escrituras, ler a Bíblia com ela, cantar louvores, conduzir e instruir os seus filhos na palavra de Deus. Então o profeta era aquele que tinha a palavra de Deus. E o homem também, ele é um profeta no seu lar. Os puritanos falaram algo muito interessante a respeito da vida no lar. Eles diziam que cada família é uma pequena congregação. E você é o ministro responsável pela sua casa. Não existe nenhum ministério maior do que o ministério de ser pai, de ser marido. Esse é o maior ministério, o maior privilégio que Deus deu a você, homem, que deu a nós, esposos, que temos as nossas esposas. Então, sacerdote, profeta. Terceiro, protetor. O homem é aquele que se coloca na frente do perigo. É aquele que está disposto a dar a sua própria vida pelo bem da sua família, da sua esposa. É aquele que se coloca no perigo. É aquele que defende a sua família dos perigos espirituais, físicos, quando há heresias.
Então eu e você, nós somos responsáveis por sermos os protetores dos nossos lares, por proteger nossas esposas e proteger nossos filhos. E por último, você é o provedor da casa, do lar. As finanças, as dívidas, o ganhar do pão, tudo isso deve estar sobre os ombros dos homens. É os homens que devem, se possível, passar noites em claro, por causa da dívida, de não ter o que comer, e do ir atrás do pão, de prover o alimento para a sua família. Não é a mulher. Então você é sacerdote, profeta, protetor e provedor da sua casa, do seu lar. E entenda que o seu maior ministério é a sua esposa. É cuidar da sua esposa, é cuidar dos seus filhos, é cuidar da sua casa. Meus irmãos, eu digo uma verdade para vocês, que se uma família implementar esses princípios na sua casa, na sua família, não há demônio, não há heresia, não há diabo que vai, pedofilia, pecado que vai entrar na sua casa. Porque são princípios eternos e que de fato faz parte de uma verdadeira família que entende os seus papéis. A mulher na submissão e no cuidado, ajudando o homem a liderar, e o homem na liderança da sua casa, como sacerdote, profeta, protetor e provedor do seu lar. Mas o que tem acontecido nos nossos dias? Parece que trocou. A mulher que é a líder, a mulher que é a provedora, a mulher que é a protetora. Você vê maridos que na madrugada, quando há algum barulho fora, não é o homem que acorda, é a mulher. E pega a vassoura e vai ver o que é. O que está acontecendo, irmãos, com a masculinidade, com a virilidade dos homens? Você percebe que esse mundo está afeminando os homens. O movimento LGBT está afeminando os homens. Os homens estão se tornando afeminados, irresponsáveis, omissos. Por isso que as mulheres estão tomando a posição. Por isso que as mulheres estão carregando uma carga que não é para elas. É para nós homens. É para nós. Liderar, prover, sustentar o nosso lar, conduzir a nossa família. E Pedro diz como é que nós maridos devemos viver. Vivei, no versículo 7, a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher. O que é consideração? Colocar ela em primeiro lugar. Vou dar um exemplo bem claro. Tem um pudim, sobrou só uma fatia, tua esposa quer comer o pudim, o pedaço. Tu come e deixa ela com fome ou tu dá para ela? É considerar, é colocar em primeiro lugar. Ela deseja comprar algo, que para você talvez até pareça algo inútil, desnecessário, mas que ela quer. Você deve dar preferência para a sua esposa, considerando ela, vivendo a vida comum do lar, com sabedoria, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. A mulher é aquela parte mais frágil. Pedro principalmente fala a respeito de força. É certo que existem mulheres fortes hoje, né? Que fazem academia, crossfit, levanta até 100 quilos. Mas não é todo dia que você vai ver uma mulher carregando um saco de cimento nas costas, fazendo massa. Então a mulher é aquela parte mais frágil fisicamente, que deve ser cuidada com sabedoria, que deve ser cuidada com discernimento pelo seu marido, tratar-a com dignidade, dando dignidade a ela. Eu fico encantado como é que homens tratam tão bem as esposas dos outros e a sua trata de qualquer forma. E mulheres também da mesma forma, tratam o marido das outras tão bem e o seu próprio marido com desprezo. Por que fazemos isso? Onde na verdade você, homem, deveria dar toda a dignidade à sua esposa, tratando ela de forma singular, com amor, com carinho, tratando ela com toda a dignidade. Pois Pedro diz: pois vocês são juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha só que implicação que Pedro usa para finalizar aqui para nós. Você já pensou o que Pedro está ensinando? Para que não se interrompam as vossas orações.
Pedro está dizendo que se você não vive a vida comum do lar, com sabedoria, com discernimento, dando dignidade à sua esposa, considerando a sua esposa, amando a sua esposa, conduzindo a sua família nos caminhos do Senhor. E se você a trata mal, há homens que batem nas suas mulheres, isso é um absurdo. Uma mulher bater na sua própria mulher, na própria carne, onde os dois são na sua carne, isso é um absurdo. Isso é simplesmente um cúmulo do absurdo. E isso parece que se tornou comum para muitos. Então, vivendo a vida comum do lar, por quê? Para que não se interrompa as vossas orações. Não adianta de nada, meu irmão, minha irmã, você viver em pé de guerra e ficarem orando. Deus não vai ouvir as orações de vocês. Deus não vai responder a oração de vocês. As orações de vocês não chegarão aos céus. Deus não responderá as orações de vocês. Já pensou que está brigado com tua esposa uma semana, um mês, um ano? Ou com teu marido? E as tuas orações que tu faz na igreja, Deus nunca vai responder. Você percebe uma implicação prática tão profunda e séria para nós, onde Deus vê e prioriza como que nós devemos, cada um no seu papel, praticando isso e fazendo isso para que o nome dele seja glorificado. Para que o nome dele seja glorificado. E só existe um meio, um fundamento pela qual nós podemos cumprir isso. Abra comigo de novo em Efésios capítulo 5. Já vamos partir para a finalização. Efésios 5. Efésios 5, 22. Não. 18, que diz assim: e não vos embriagueis com vinho, porque os efésios eram pagãos antes de se converterem. E eles adoravam o Deus Baco, que é o Deus do vinho. E eles se entregavam deliberadamente ao vinho e à bebida alcoólica. E Paulo diz para ele: e não vos embriagueis com vinho agora, vocês que são crentes, no qual há dissolução. Mas o que? Mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Mas buscai a Deus graça, misericórdia, para que você possa cumprir o seu papel como mulher, sendo submissa, para que até se ele não obedece a palavra de Deus, seja constrangido e envergonhado pela verdade de Deus que há na sua vida. Para que você, homem, ame sua esposa incondicionalmente, conduza a sua família como sacerdote, protetor, profeta e provedor. Para que o Espírito, rogue a Deus, ao Espírito Santo de Deus, que encha você, que capacite você, para que você possa cumprir a vontade de Deus, para que você possa vencer o mal no seu lar. Enchei-vos do Espírito Santo, buscai o Espírito Santo de Deus, para que vocês sejam guardados, para que vocês vivam e pratiquem as suas respectivas funções, posições que Deus deu para vocês. Só frisar também a respeito do homem, do marido. Quem foi que comeu primeiramente do fruto do conhecimento do bem e do mal? Foi Eva? E por que quando ele diz que ela enganou Adão, e quando Deus vem no jardim, quem que ele chama? Ele chama Eva? Ele chama Adão. É você, meu irmão, é eu e você que vamos prestar conta da nossa família a Deus. É nós que naquele último dia vamos prestar conta pela nossa esposa, pela educação espiritual dela, pelo modo como conduzimos a nossa esposa, a nossa casa, pelo modo como instruímos os nossos filhos na palavra. Você é o cabeça, você é o líder, você é o responsável pelo seu lar. Somos nós, os homens. E Deus deu isso a nós. Não importa se tua esposa é briguenta ou é incondicionalmente. Ame-a incondicionalmente. Apesar de pecadora, ame sua esposa incondicionalmente. E a mulher, seja submissa ao seu marido. Tenham isso em mente, homens. Nós, no último dia, teremos que prestar conta das nossas famílias a Deus, do modo como conduzimos as nossas esposas,
e os nossos filhos. E viva uma vida comum do lar, com sabedoria, com dignidade, considerando a sua esposa, dando preferência a ela, para que a oração de vocês não sejam interrompidas, para que cheguem a Deus e Deus possa ouvir vocês. Amém, meus irmãos? Vamos rogar a Deus e pedir a Ele perdão pelos nossos pecados, porque quanto temos falhados quanto o nosso papel de homem e de mulher. Curva sua cabeça, ore ao Senhor e peça perdão a Ele. Eu estarei orando ao Senhor nesse momento. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor amado, ó Pai, a Tua palavra é perfeita e não falha, Senhor. A Tua palavra, Senhor, ela trisca a nossa ferida para que nós nos sintamos incomodados, Senhor. Ó Pai, obrigado por nos incomodar. Isso nada mais é que uma demonstração de graça, uma demonstração do Teu amor para conosco, ó Deus. E por isso recebemos, porque somos filhos, e entendemos que não existe nenhum filho a qual o Pai não repreenda. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus, perdoa-nos pela nossa negligência, perdoa-nos pela nossa omissão como maridos, perdoa-nos por conduzir a nossa casa de qualquer forma, nossas esposas, de tratar elas como capacho. Ó Deus, tem misericórdia de nós, nos dá sabedoria para dar dignidade às nossas esposas, considerando-as, amando-as incondicionalmente. Ó Deus, tem misericórdia das mulheres dessa congregação, das esposas, para que elas possam ajudar o seu marido, se submetendo a ele, sendo submissa ao seu marido, ajudando ele a liderar, a conduzir a família, os filhos, as finanças. Ó Deus, ajuda cada um de nós, que possamos, ó Pai, viver nesse mundo caído para a Tua glória, e que sejamos uma família forte, uma família cheia do Teu Espírito Santo, Senhor. Não permita que o mal entre em nossa casa, Pai. Não permita que a pedofilia, o pecado, Deus, a heresia, o mal entre em nossa porta, mas que sejamos famílias fortes, famílias que estão fundamentadas na palavra do Senhor, famílias que amam o Senhor incondicionalmente, que estão dispostos, ó Deus, a viver para a Tua glória nesse mundo caído. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, fortalece-nos pela Tua palavra. É o que eu te peço, Senhor. Abençoa cada irmão aqui presente, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor com belas palavras de vida. Trazendo